Que atuação pífia da seleção brasileira. Eu não estou acreditando até agora o que aconteceu. Seja bem-vindo ao canal Futebol Raiz FC. Estamos aqui para falar sobre a atuação da seleção brasileira de hoje. Eu anotei alguns aspectos aqui porque, pelo amor de Deus, eu não acreditei no que eu vi. E quando eu vi, eu continuei sem acreditar, porque a atuação do nosso Brasil hoje foi péssima. Mas eu acredito que nós precisamos fazer uma análise mais abrangente e reter algumas coisas boas sobre a seleção brasileira no dia de hoje. Tirando o fato de que eu acordei cedo para perder horas de sono para ver essa coisa horrível que foi, eu percebi que o Brasil ele possui um grande problema que se chama moral e emocional. Moral porque o Brasil, desde os 7-1, fato é, a gente não é mais respeitado no mundo todo como seleção penta, rumo ao Hexa e tudo mais. E emocional é que os nossos jogadores de seleção eles não possuem emocional para saber lidar com situações como, por exemplo, um 3-2, uma virada histórica. É a primeira vez que o Japão vence o Brasil. E normalmente a gente vê o Japão, aquele amistoso do Brasil com o Japão, apenas um jogo treino, algo do tipo. E o que nós vimos hoje foi algo totalmente diferente. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Qual foi a lição aprendida desse jogo? Comenta aqui nos comentários, deixa aqui embaixo, para que a gente possa conversar sobre isso. Se você achou alguma coisa boa nesse jogo, eu acho que dá para pontuar algumas coisas sobre esse jogo. A atuação do lateral direito, que inclusive ele é do Vasco, e ele fez o gol um dos gols da seleção brasileira. Acredito que é um ponto positivo. Eu acho que ele conseguiu um espaço, ele conseguiu aproveitar, vamos dizer assim, a oportunidade que foi concedido, que o Ancelotti concedeu para ele. Eu acho que isso aí foi bem interessante. E o Paulo Henrique, né? Esqueci de falar o nome dele. O Paulo Henrique, ele foi bem. Eu achei que a atuação dele foi boa. Martinelli, eu não tenho muito assim, eu não gosto muito do futebol do Martinelli. É uma opinião minha, tá? Eu sei que existem outros comentaristas que apoiam o Martinelli. Porém, eu acho que hoje, vou falar primeiro dos aspectos positivos, né? Achei interessante o futebol do Bruno Guimarães hoje. O Bruno Guimarães hoje foi bem consistente na análise, né, de meio campo. O Casemiro jogou bem, o Casemiro tem jogado bem, eu acho que ele se consolidou na posição. Achamos, na verdade reencontramos, né, o Casemiro, porque ele sempre teve uma performance muito alta. Porém, eu acho que o Brasil hoje ele cometeu erros que são, eu posso dizer para você, são erros que são inadmissíveis para uma seleção. Eu vou dar um exemplo, e aí eu já vou entrar na pedrada. Tempo da pedrada chegou. Nossa, inclusive essa camisa do Inter de Miami que eu comprei, ela é muito bonita. Mas vamos lá. Gente, é inadmissível o que aconteceu hoje com o Fabrício Bruno. Nós vimos um zagueiro que ele é bem conhecido, né, pela sua autoconfiança elevadíssima, pela sua até mesmo arrogância. Ele era um jogador que atuava bem no Flamengo, continua atuando bem no Cruzeiro, porém hoje lidamos com um grande defeito dele, que é não saber lidar com situações de estresse e com o erro. Porque normalmente a pessoa que é arrogante é assim, né? Mas, nossa, o erro do Fabrício Bruno foi um erro, além de técnico, é um erro que não dá para aceitar um zagueiro de seleção errar daquele jeito. Do jeito que ele errou. E eu falo isso por quê? Porque a gente vem de uma geração que era Juan e Lúcio na zaga, Thiago Silva e Davi Luiz, né, na época, né, com a evolução que foi tendo. Depois vemos aí Miranda na zaga,
juntamente com Marquinhos e Thiago Silva. Então, assim, eu não lembro aqui. Comenta aqui embaixo se você lembra de algum erro assim parecido na seleção brasileira nos últimos anos. Eu não me recordo. Eu não me recordo mesmo. E a gente vê que é um erro que deixa-o em maus lençóis. Ele fica abalado com esse erro. E ele comete outros erros técnicos no decorrer do jogo até o final da partida. Então, para mim, o Fabrício Bruno, hoje, ele definiu que ele não vai para a Copa do Mundo. No meu ponto de vista, ele não vai para a Copa do Mundo. E aí, deixa aqui embaixo se você concorda ou não do Fabrício Bruno não ir para a Copa do Mundo. Deixa aqui embaixo que eu quero ouvir seu comentário. Outro erro que eu achei, mas assim, é um erro pontual, que a gente também tem que analisar outros fatores, foi o Hugo Souza. Toda estreia, todo momento assim de início de ciclos, sempre um desafio o primeiro jogo, né, para um jogador. E para o goleiro principalmente, porque ele vai tomar pedrada. Mas o Hugo Souza, ele poderia ter melhorado num lance do terceiro gol do Japão. O Japão, ele cobrou o escanteio, deu a cabeçada e meio que esbarrou no Hugo Souza e ele não segurou a bola. Ele meio que tomou um susto com a bola. E aí foi o gol do Japão. Só que assim, analisando o jogo, é que hoje as pessoas pegam um replay, jogam imagem lenta e falam, aqui esse erro. Gente, vamos lá, você tem reflexo de pegar uma bola em alta velocidade assim? Eu não tenho, não. Eu sei que ele é goleiro, ele tem as capacidades, obviamente, muito superiores a nós, que somos meros mortais amadores, né? Jogar bola ali, agarrar Malemar, por exemplo, 5 minutos. Mas será que um goleiro profissional, ele não conseguiria pegar essa bola? Então, assim, fica aquela dúvida, né? Depende muito do reflexo do goleiro, mas eu acho que o Hugo Souza, ele cometeu outros erros. Por exemplo, nesse gol, no segundo gol do Japão, que o Fabrício também, para mim, ele errou. Ele poderia ter rifado essa bola, ter tempo de bola suficiente. Não teve. O Hugo se posicionou errado. Se você for olhar nos melhores momentos, o Hugo está fechando o gol juntamente com eu não lembro se era o lateral direito ou o zagueiro. Mas ele estava fechando o gol junto com o zagueiro. Ele tinha que ficar entre os dois zagueiros. Que aí, pelo menos, ele tentava atacar a bola nesse intervalo. Eu sei que são erros assim que você vai vendo depois, né? Porque no lance é muito rápido. Mas, vamos lá. Outro erro que eu achei muito grave foi a questão do Ancelotti. Eu sei que o Ancelotti está querendo testar os meninos e tal. Só que, gente, jogo tem que se ganhar. Então, assim, eu acho que ele mexeu muito mal no segundo tempo. Eu acho que ele poderia ter mexido melhor. O Japão mexeu muito bem. Então eles vieram para ganhar mesmo. E eu acho que o Ancelotti ele não teve essa percepção de jogo. Colocou ali algumas opções no segundo tempo ali para frente, ali metade do segundo tempo para frente, que infelizmente não definiram a partida, não teve assim muita intensidade na partida. Porém, o grande erro do Ancelotti, foi tirar o Bruno Guimarães. Acho que quando ele tira o Bruno Guimarães, ele deixa um espaço ali que eu acho que foi crucial para o Japão ganhar espaço no meio-campo e criar mais oportunidades. Mas, aonde eu quero chegar? O Brasil não está bem. Não se iludam com a Coreia do Sul. Não se iludam com a placar da Coreia do Sul. Porque, eu não sei se te falaram, mas na Copa do Mundo de 2022, no Catar, nós goleamos a Coreia do Sul também, de 4-1. E foi um show também, foi muito bom. A gente chegou felizão nas quartas de final. E não foi muito a realidade que o Brasil estava vivendo. Então, assim, nós precisamos entender que o Brasil ele tem muito a melhorar, que estamos à beira da Copa do Mundo e devemos escolher muito bem quem vai para a Copa do Mundo. E o caso... E aí já chega num assunto, eu já estou finalizando o vídeo, mas eu vou lançar outra braba aqui. Eu não sei qual é a sua opinião sobre, mas vamos ver o que você acha sobre isso. Eu ainda acho que o Brasil ele precisa do Neymar na Copa do Mundo. Pronto, falei. Precisamos do Neymar na Copa do Mundo. Neymar, por favor, fique bom, que
que o Brasil precisa de você. Ah, mas você vai ficar com Neymar Zete, Neymar Zete. Gente, olha só, o Neymar é o jogador que depois de 2006 para cá, nos últimos 20 anos, vamos falar assim, ele é o único jogador que entrega resultados pela seleção brasileira. Ele é uma liderança técnica dentro de campo. Ele faz a diferença. Não é à toa que o gol contra a Croácia, quem fez foi o Neymar, e na raça. O Neymar fez gol na raça. E Copa do Mundo ele tem influência direta. Vocês lembram aqui do 7-1, o Neymar não estava. Então, nós precisamos torcer pela recuperação física, emocional do Neymar. Eu sei que ele está 4 anos sem fazer um jogo consistente. Eu sei, mas a gente precisa. Craque é craque, não tem jeito. Craque define jogos. Precisamos do nosso craque juntamente com a gente. Eu não vejo ninguém questionando o James Rodrigues na Colômbia. Não joga nada desde a Copa do Mundo que ele acendeu. Não joga nada. Ele não estava jogando mais. Depois ali do Real Madrid, a fase dele não teve mais assim aquela ascendência. Porém, na Colômbia é incontestável que o James Rodrigues, era até o presente até ele se aposentar da seleção, era incontestável a presença dele. E ele entregava na seleção. Fora outros aqui, outros jogadores que nós não podemos deixar de pontuar. Então o Neymar, a seleção precisa dele e ele precisa da seleção para se reerguer, para se reestruturar e principalmente para ele conseguir algo além, para a gente conseguir uma Copa do Mundo. Ele vai estar motivado, gente. Ele quer trazer essa Copa para o Brasil. A gente tem que torcer por ele. Nós temos jogadores bons. A gente coloca o Neymar pifando ali, Vinícius Júnior, Rodrigo. Poxa, tem ali o Rafinha. Nós vamos longe e precisamos melhorar essa zaga. A zaga não está boa, não está consistente. No meu ponto de vista, a zaga tem que ser Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Lateral esquerda ainda está sendo definida, mas o Douglas ele atuou bem. Nós temos aí o Alexandro, que, querendo ou não, para mim, ele é um bom lateral esquerdo. Na lateral direita, nós temos aí o Wesley. Temos aí alguns nomes aí que estão surgindo também, que são bons. O Éder Militão, no meu ponto de vista, ele atende bem a lateral direita. Então, assim, nós precisamos organizar essa zaga, essa parte defensiva, e precisamos contar com o Neymar para a gente ganhar essa Copa. Então, esse é o meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero te ouvir. E outra coisa, gente, apoia aí esse canal. Se você puder, curta, comenta aí qual a sua opinião, se inscreve no nosso canal e vamos para cima. Eu sou brasileiro, então eu torço para a seleção brasileira. Não vem com essa ideia de que, não torço há muito tempo. Eu sou brasileiro, meu irmão. Eu tenho que torcer pela minha seleção. Se eu não fico torcendo pela minha seleção, eu estou errado. Eu tenho algum defeito de fabricação. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e tamo junto!